Novela Laços de Família, capítulo 129, quinta-feira, dia 4 de março de 2021. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube vai notificar você. Deixa seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixe o seu comentário. Comenta aí o que vocês estão achando dessa parte final da novela. Qual o personagem favorito de vocês e o que vocês mais detestam? E comenta também de que cidade você assiste a novela. Vamos lá? O capítulo começa com Pedro chegando na igreja e perguntando para Helena se o assunto é tão sagrado assim que eles têm que estar na igreja para ela contar. Mas Helena diz que não, que é um ponto de encontro apenas. Então Pedro pede para eles saírem dali, mas Helena diz que não e fala que ele gostava de ir à igreja quando era jovem. Em seguida eles lembram de alguns valores que tinham e de como Pedro tratava Helena, e Pedro diz que já nasceu pronto e não mudou nada, mas Helena evoluiu muito. Helena então diz que a vida pode surpreender a qualquer momento e fala que pode acontecer muitas coisas boas e que ela mudou por causa dos filhos. Então Pedro fala que por isso nunca pensou em ter filhos e que agora já está tarde demais para se preocupar com um bebê 24 horas por dia. E em seguida pergunta por que Helena o chamou ali. Helena chora e olha para o altar. Na cena seguinte, Camila se debate na cama e Teresa a acalma. Nesse momento, Edu entra e Teresa conta que Camila tem tido muitos sonhos e fica inquieta. Depois, aconselha Edu a descansar e revezar com outros familiares. Camila acorda e diz que sempre sonha que está caindo e pede para ele, Helena, Fred ajudarem-a, mas que ninguém consegue. E Edu diz que quando ela acorda sempre tem um ou três ali para ajudá-la. O Dr. César chega e diz que se ele estiver atrapalhando ele pode voltar mais tarde e ri. Na cena seguinte, a Alma diz que amanhã elas vão fazer outra ultrassonografia e depois briga com Rita por não estar olhando os dias dos médicos direito. Nesse momento, Estela chega e diz que está com pressa. Alma briga com ela por descer a escada rápido demais e depois diz que quer saber quem está custeando a estadia de Danilo no hotel e pergunta se é ela ou o Edu que está pagando. Estela diz que não e que não sabe como ele está pagando e sai. Rita chega e diz que o Rodrigo já chegou, então Alma se levanta, joga as fotos de Danilo no chão e depois sai. Na cena seguinte, Helena diz que chamou Pedro ali para falar dos filhos mesmo e diz que está grávida e vai ter um filho dele. Pedro pergunta se isso é sério. Helena diz que sim e pergunta se ele está feliz. Pedro fala que está muito feliz e pede um beijo para Helena e diz que eles precisam comemorar. Helena o beija e Pedro chora e fala que sempre quis ter um filho com ela e que esse é o filho que eles deveriam ter tido há 20 anos atrás. Mas Helena fala que esse filho de 20 anos atrás ele teve, ou melhor, eles tiveram uma menina. Pedro chora e pergunta como isso é possível. E Helena diz que é isso mesmo e explica que quando ele saiu da fazenda, ela já estava grávida e não sabia, e só descobriu depois. Pedro fica bravo e diz que não acredita, depois grita dizendo que ela foi falar de um filho e que ele nem sabe se é dele, que pode ser o livreiro. Helena dá um tapa na cara de Pedro. E Pedro diz para ela ficar com o filho só para ela e sai. Desesperado, entra na frente dos carros e Helena chega gritando que Camila é filha dele. Na outra cena, Camila diz que queria que fosse mais rápido, mas o Dr. César diz que tem pessoas que demoram mais ainda. E Camila pergunta como elas aguentam. O Dr. César fala que é como ela. Tem força lutando e que tem pessoas diferentes em todo o mundo,
passando pela mesma coisa. Depois segura a mão de Camila. A cena vai para Pedro no meio da rua e em seguida ele corre para o carro dele e sai. Helena corre, mas não o alcança, então ela corre para o carro dela. A cena mostra Pedro dirigindo, chorando muito. Depois mostra Helena dirigindo e também chorando muito. Na cena seguinte, Alex diz que Ana leva jeito para isso e pede para ela ajudá-lo. Ana ajuda, mas fica toda molhada e diz que não tem roupa. Alex fala que ela pode ir pelada e que vai vender muitos livros. Depois beija Ana. Cíntia chega e diz que estão em horário de trabalho. Depois fala que empresta uma camiseta para ela. Em seguida, ela elogia a Lori e diz para eles irem logo porque tem clientes lá embaixo. A cena vai para Helena ligando para Pedro e dizendo para ele parar o carro para eles conversarem e diz que ele a ofendeu. Pedro fala que não tem nada para falar com ela e que ela deu um tapa na cara dele. Mas Helena diz que pensou muitas reações que ele teria, mas não achou que ele iria fugir. Pedro diz que não está fugindo e que está indo para um lugar que possa pensar em tudo isso. E desliga. Na cena seguinte, Rodrigo diz que eles sempre avisaram a Alma que Danilo não valia nada. Depois pergunta se ela o tirou da conta conjunta. Alma diz que não é burra não e que Danilo não faria isso. A ambição dele é viver bem e não roubar os outros. Nesse momento, Fábio chega e diz que não tem visto a Alma por ali. Alma diz que não tem vindo mesmo, e nesse momento Iris passa por eles correndo a cavalo, e Fábio diz que ela faz isso para chamar a atenção e que o vilão está doente. Então ela fica ainda mais irritada. Na cena seguinte, Heitor poda as plantas e Danilo aparece atrás do mato e diz que precisa de um favor dele e pede para ele chamar a Rita. Heitor diz que eles estão proibidos de falar com ele, até no telefone, mas vai ver o que consegue fazer por ele. E entra. Danilo vai para a piscina e vê que está vazia. Ele chora e lembra dos momentos do Natal e de quando olhava as pernas de Rita e do Ano Novo com Alma. Heitor chega e diz que insistiu muito e Rita aceitou recebê-lo. No quarto de Rita, Danilo fala que tem ligado para saber dela e diz que ficou feliz em saber que são gêmeos e que ele e Alma sempre falaram que queria ter pelo menos 2 filhos. Mas Rita diz que Alma não deixa ninguém falar com ele e que jogou os portas-retratos com a foto dele no lixo e não pode nem ouvir falar o nome dele. E depois fala para ele ir logo, porque senão ela vai perder o emprego dela mais rápido ainda. Danilo pergunta se a Alma vai despedi-la. Rita diz que sim, e que assim que tiver os bebês, a Alma vai mandá-la para casa da mãe. Danilo fala que não pode, que vai falar com a Alma. Depois pergunta se Rita não gostou dele. Mas Rita ri e diz que a Alma não quer nem recebê-lo ali e fala que gostou, mas desgostou rápido e que agora os bebês são tudo que ela tem. Mas Danilo diz que tinha ótimos planos para ela, mas diz que vai registrá-los se for preciso. E Rita diz que Alma falou que vai colocar a polícia atrás dele para ele registrar e que ele vai ter que dar mesada para ela e para os bebês. Na cena seguinte, Alma diz que se Iris continuar assim, não vai arrumar um namorado. Fábio fala que está à disposição, mas Iris diz que Alma disse namorado e não pirralho. Martinha diz que Iris não é fácil não, e Pedro que o diga. Nesse momento, Pedro chega com o carro correndo, bate a porta do carro e sai andando. Alma o chama, mas ele nem olha para trás. Em casa, Pedro bebe e Alma chega perguntando o que está acontecendo. Pedro fala que nada e que diz que é assunto pessoal. Depois pede para Alma sair e o deixar sozinho. Alma pergunta se ele quer que ela saia da casa dela e depois diz que ele não é mais o mesmo e que depois eles conversam e sai.
Pedro chora e lembra de Helena contando para ele que eles tiveram uma filha 20 anos atrás e que Camila é filha dele. Na cena seguinte, Ivete diz que Helena poderia ter evitado o tapa, mas que não importa se Pedro ficou chateado ou não. O que importa é que ela está grávida. Helena diz que fez isso tudo por Camila, mas que faltou ela contar isso para Pedro, porque ele foi embora e não deixou ela falar. Depois diz que precisa contar para Miguel e para Camila, mas que para Camila ela quer que Pedro esteja junto com ela. Ivete fala que passaria por tudo isso no lugar dela se pudesse, mas como não pode, ela vai estar ali para o que ela precisar. Na cena seguinte, Helena mostra os exames para a doutora Cláudia e ela diz que tem um coágulo na ultrassonografia e que na idade dela a gravidez é de risco. Então, pede para Helena fazer 2 semanas de repouso sem fazer esforço nenhum. Helena fala que não pode parar de trabalhar e diz que não pode perder esse bebê por nada. A doutora Cláudia diz que vai acompanhar tudo de perto e vai dar tudo certo e diz para ela ficar tranquila, que ela não vai perder esse bebê. Na cena seguinte, Clara e Fred mandam um beijo para Camila e nesse momento Capitu aparece no corredor e diz que vai a uma festa e veio deixar o Bruninho com os pais. Depois pergunta como Camila está. Helena diz que ela está bem. Em seguida, as duas entram no elevador e Capitu pede desculpa por ser quem é. Mas Helena diz que ela precisa pedir desculpa a ela mesma por estar fazendo isso com ela. A cena vai para Camila dormindo e Pedro entra no quarto dela. Pedro olha para Camila e chora lembrando que Helena disse que ela é filha dele. Teresa chega e Pedro limpa o rosto. Depois pergunta se Camila está bem e se não tem ninguém da família ali. Teresa fala que Camila está bem e que Helena estava ali até agora há pouco, mas que Camila dormiu e Helena deu uma saidinha. Pedro fala que vai esperar para ver se Camila acorda e Teresa sai. Então Pedro chora olhando para Camila. Na outra cena, Helena e Ivete conversam sobre o que Helena deve fazer agora. E Helena fala que não vai se prender aos pequenos fatos. E o que importa é que ela fez isso para salvar a Camila. E depois diz que Camila vai aceitar bem, porque ela e o Pedro já se gostam. E uma vez ela até sonhou que o Pedro era pai dela. Mas Ivete diz que as coisas não são tão fáceis assim. Mas Helena diz que são sim, e que agora ela pode salvar a filha dela. E todo mundo tem que entender o que se faz por um filho. Depois diz que Miguel é quem mais vai entendê-la, porque já teve um filho entre a vida e a morte. Na cena seguinte, Miguel vê um livro e Ana chega e diz que tem vários cheques para ele assinar. Miguel mostra o livro para Ana e pergunta se não pode assinar amanhã bem cedo. Mas Ana pergunta se ele esqueceu que dia é amanhã e se ele chega tarde amanhã. Miguel fala que justamente porque é aniversário dele, ele tem que chegar cedo para trabalhar e garantir a aposentadoria. A cena vai para Cissa dizendo que vai fazer uma festa surpresa para ele e pergunta quantos anos o pai deles vai fazer. Paulo diz que 40 e tantos, mas Cissa diz que vão colocar só uma velhinha para não ter constrangimento. Ana chega e manda todo mundo ir trabalhar. Depois diz que Miguel confirmou que vem amanhã. Na outra cena, Viriato reclama que Ivete não para mais em casa e que ele nem sabe se está curado ou não, porque ela vive cansada e não dá nem para testar. Laerte fala que tem que ir, mas antes conta que a ex-mulher ligou e quer ter um relacionamento com o filho, mas que ele não contou para Antônia porque isso é problema de família. Na cena seguinte, Teresa chega e fala que disse que Helena estaria ali. Helena pergunta se Camila acordou e perguntou por ela, mas Teresa diz que não sabe se ela acordou, mas o primo dela ficou ali. Helena fica espantada e fala com Ivete que o Pedro deve ter falado com Camila, achando que ela já sabe. A cena vai para Camila dormindo e Pedro ao fundo. Camila acorda e vê Pedro, então ela sorri e estende a mão para ele. Camila pergunta quanto tempo Pedro está ali.
E Pedro diz que deve ter uns 20 minutos e que estava vendo ela dormir e pensando no que ela está sonhando. Camila fala que ele já nem sabe mais e diz que é capaz dela dormir de novo e não saber se ele estava mesmo ali ou se ela estava sonhando. Pedro diz que está ali sim e que veio para dizer que ama muito ela, agora mais do que nunca. Nesse momento, Helena entra correndo e Camila pergunta o que foi. Helena diz que veio de escada e faz sinal para Pedro não falar nada. Na outra cena, Alma comenta que Pedro estava muito estranho e que nunca o viu assim. Depois todos falam que homens são assim mesmo, mas Rodrigo diz que ele não é. E Alma diz que ele teve convívio com mãe e primas. E Glória diz que, pelo que se sabe, Pedro também conviveu bem com uma prima. E Rodrigo diz que ouviu pelo Aras e continua convivendo. Na cozinha, Noêmia diz que estão felizes de novo e que não duvida se Alma já estiver de olho no próximo marido. Todos comentam que Rodrigo sempre quis a dona Alma. Em seguida, Noêmia diz que a nova empregada é alegre demais para o gosto dela e que ela já está no lugar de Rita, que vai ser despachada quando Rita tiver os bebês. Depois diz que Danilo está até pensando em trabalhar. Na outra cena, Danilo reclama que a Alma esvaziou a piscina, mas Edu fala que ele está pagando pelo que ele fez. Depois diz que acha melhor Danilo mudar de vida e procurar um emprego. E diz que vai falar com os amigos dele para colocar uns apartamentos na mão dele para ele vender. Danilo diz que às vezes olha ali de cima e tem vontade de acabar com a vida. Edu diz que tem que ir, mas antes fala que Alma já está perguntando quem está pagando as despesas deles e se ela descobrir, não vai perdoá-las. Então ele fechou a conta de Danilo e ele vai ter que ir para um hotel 2 estrelas, no máximo 3. E Danilo fica chorando. Na outra cena, Camila diz que Pedro contou uma historinha para ela. E Helena pergunta que história. Camila diz que é uma que a mãe dele contava quando ele era pequeno. Helena pergunta se Pedro está de carro e diz que precisa de carona dele para ir para casa, pegar uns papéis. Eles se despedem e saem. Na outra cena, Helena chega em casa com Pedro e diz que esqueceu algo e quer conversar com Pedro. Clara fala que se for segredo, eles vão entrar e deixá-los ali. Mas Helena diz que prefere conversar com ele no quarto. Clara pergunta no quarto e Helena diz que sim e entra com Pedro. Zilda e Fred dizem que Clara foi indiscreta e mal educada, mas ela diz que não é possível que eles achem normal ela conversar com um primo no quarto. No quarto, Helena tranca a porta e diz que Pedro só sai dali quando ela disser tudo. Pedro diz que só quer saber quando ela vai contar para Camila. Helena diz que precisa da ajuda dele, mas Pedro pergunta até quando Helena vai colocar desculpas e prolongar essa mentira. E por que ela não contou nas cartas que estava grávida? Helena diz que ele corria quando o assunto era filho e que ela nem sabia se ele estava lendo as cartas dela, porque ele nunca respondeu e diz que passou por necessidade e a mãe dela que ajudou e deu sorte de encontrar um cara que deu um nome para a filha dela e assumiu a filha dele. E continua dizendo que se não fosse a possibilidade desse filho salvar Camila, ela nunca falaria isso para ninguém. Pedro pergunta o que esse filho tem a ver com Camila. E Helena fala que precisava engravidar dele, porque esse filho pode salvar Camila. Pedro diz que então ela não procurou por desejo e fala que ela o usou e que esse comportamento é o mesmo de uma prostituta e pega no braço de Helena e diz que ele achou que foi por amor, mas Helena diz que foi por amor a Camila e que ela já fez coisas muito pior pelos filhos e que pode fazer qualquer coisa por eles. Pedro empurra Helena na cama e sai do quarto.
E assim termina o capítulo 129 de Laços de Família. Galera, mais uma vez eu vou pedir para você que se inscreva aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube vai notificar você. Deixa seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comenta aí o que vocês estão achando dessa parte final da novela, qual o personagem favorito de vocês e o que vocês mais detestam. E comenta também qual a cidade que você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.